Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, começa este tempo de oração nesta quarta-feira da Semana Santa, também conhecida como a quarta-feira da traição. Isto porque no Evangelho da missa de hoje vamos ouvir Judas a ir falar com o chefe dos judeus para te pôr à venda no fundo, perguntando-lhes que estais disposto a dar-me para que vos entregue Jesus. É um dia de nós contemplarmos este momento doloroso da tua vida, veres a tua confiança traída, seres atirado para a morte por um dos teus. É verdade que o sabias, Jesus, e que te entregaste livremente, sabias perfeitamente o que é que ia Judas fazer, ainda antes de o escolheres. Mas não deixa de ser uma dor ver o amor a não ser amado. E tu, Senhor, que és manso e humilde de coração, que mostraste por toda a tua vida que não fizeste mal a ninguém, pelo contrário, pelos teus sinais poderosos, pelos teus milagres, passaste fazendo o bem, ver um dos teus, do teu círculo mais próximo, os teus apóstolos, a trair-te. Isso deixa-nos, Jesus, no coração, uma grande pergunta. Porquê? Nesta meditação queríamos, então, Jesus, pôr o nosso olhar sobre este teu apóstolo que virou traidor, para depois também olharmos para a nossa vida e vermos como também nós podemos ter raízes de traição no coração que nos podem levar à infidelidade. Vamos pôr o foco no vilão da história, este apóstolo escolhido para partilhar a vida com Cristo, mas que acaba por o trair. Não para o imitar ou para suavizar esta traição, que é uma traição grande, mas para perceber que estas raízes profundas que podem nos levar também a nós à infidelidade, tal como levaram este apóstolo que foi um dos escolhidos por Jesus. Mas quem é que era Judas? Ele era o único dos 12 apóstolos que vinha da Judeia. Todos os outros 11 vinham da Galileia. A Judeia via os galileus como alguém menos sofisticado, como uma espécie de campesinos, que eram muito influenciáveis e influenciados por costumes estrangeiros, em particular o costume dos gregos. Até na própria forma de falar, os galileus falavam assim um aramaico diferente. Se nos lembrarmos daquele episódio em que São Pedro está a aquecer-se e quando Jesus já está preso e reconhecem Pedro como galileu porque tem uma forma diferente de falar. E os da Judeia viam ainda os galileus como alguém que não cumpria bem as leis que Deus mandava, portanto, assim como uns certos relaxados em relação à religião. Viam-se, no fundo, num patamar e viam depois os galileus num patamar abaixo. Nós não sabemos como é que Judas terá visto isso, mas com certeza que há de ter sido também um fator, no fundo, ver-se algo acima e deixar-se levar pelo orgulho. Nós não sabemos isso, de facto, também não sabemos muito mais sobre as origens de Judas, só sabemos que era filho de um Simão e que seria de uma cidade da Judeia chamada Cariote, e daí dizermos que é Judas Iscariotes, e que entre os apóstolos a sua função era ser o gestor da bolsa. Se calhar quando Judas aceitou este cargo, fê-lo até com uma certa naturalidade, pensando talvez que fosse uma escolha natural, dada a sua educação e proveniência, teria talvez melhores capacidades para lidar do que todos os outros galileus que, se calhar dado o preconceito, poderia os ver como, no fundo, inferiores face ao mesmo. O que é que sabemos mais sobre a vida de Judas? Na verdade não sabemos muito, ainda que com certeza que muito estivesse a acontecer no seu coração ao longo da vida de Jesus para levar este desfecho da forma como aconteceu.
Há um episódio de referência, que é quando, em Betânia, vemos Maria derramar um perfume caro aos pés de Jesus e Judas indignar-se com o gesto, pensando que se podia vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. Parecia uma pia intenção, mas depois o próprio evangelista, São João, esclarece que ele não o dizia por amor aos pobres, mas porque era ladrão e tirava dinheiro da bolsa. Ou seja, diz-nos a Sagrada Escritura, e dizem-nos depois também os santos que comentam a mesma Sagrada Escritura, que o cerne daquilo que foi a traição de Judas não estava tanto nos preconceitos que tinha, mas estava nesta avareza, no amor ao dinheiro, e que fez com que tudo isso aí se precipitasse depois naquilo que foi a perdição da sua vida. Foi isso que levou depois a este episódio que nós escutámos na missa, onde essencialmente foi perguntar aos judeus: o que é que eu ganho se vos trouxer Jesus? Houve outros fatores. Sabemos que o demónio entrou em Judas, como nos diz também a Sagrada Escritura, e fê-lo depois de ele decidir trair Jesus. A par disso, como vemos também connosco, outras coisas podiam estar aí misturadas. Na história da Igreja também houve alguns que especularam que aquilo que precipitou Judas na traição foi uma certa impaciência de que achava que Jesus era o Salvador, mas queria que ele fosse o Salvador à sua maneira, portanto queria pô-lo assim na espécie de ribalta para ele se manifestar como o Salvador. Não que isso tire minimamente a culpa dele, nem tenha sido por boa intenção. Isso até a Igreja disse que não era bom ver dessa forma Judas, que de facto, como diz a Sagrada Escritura, foi mais por avareza. Portanto, talvez muito orgulho aqui à mistura, muita vontade também de fazer a salvação à sua maneira. Tudo isso há de ter depois precipitado Judas neste desfecho que nós vimos. Na Divina Comédia de Dante, Judas está colocado no 9º círculo do inferno. Pois neste escrito do século XIV é descrito o inferno como uma série de círculos concêntricos que vão-se, no fundo, afunilando cada vez mais até chegar ao nível mais baixo de todos, que é onde está Lúcifer, que traiu o próprio Deus. Mas mesmo junto a Lúcifer estão 3 figuras que são devorados por 3 bocas que Lúcifer tem. Uma delas é Judas e outras 2, Brutus e Cássio, que na história do Império Romano, segundo o autor desta obra, terão, no fundo, causado que o Império acabasse por se desmoronar, a unidade do Império. Além disso, Judas, além de ser devorado pela boca de Lúcifer no inferno, diz também o autor que é arranhado nas costas pelas garras do mesmo demónio. É uma imagem aterradora, olhar para Judas e pensar em todas estas situações, mas que Jesus me ajude ao rezar isto, a olhar agora para mim mesmo e colher as ervas daninhas do meu coração que podem estragar a minha relação contigo. Vimos aqui o orgulho, vimos a avareza, vimos também a vontade de fazer as coisas à nossa maneira, que no fundo também é uma espécie de orgulho, e a impaciência de não saber esperar e estar em paz com aquilo que é o teu plano. Podemos hoje então perguntar-nos: Jesus, seguir-te, que ganho eu com isso? Perguntaria talvez um Judas nosso, no nosso coração, com a mesma atitude. Mas se respondermos com uma atitude cristã àquilo que pode ser uma pergunta mais egoísta, diria talvez que ganho essa vida plena que vieste, no fundo, entregar por mim, essa participação no teu amor que não guardaste para ti mesmo, mas quiseste partilhar, essa transformação interior e o de estares em comunhão comigo, pela qual te fizeste homem, nos vieste salvar, para nos libertar precisamente de todas estas raízes de pecado. Jesus, faz com que eu entre agora no tríduo pascal, que já amanhã à noite começamos a celebrar, com um coração purificado. Um coração que não olha para mim, não olha simplesmente para o que é que eu ganho com isso, mas olha para ti e pensa: como é que eu te posso amar? Como é que te posso servir
a ti e aos outros que colocas à minha volta, para que eu possa então também ser um instrumento da tua paz e um gestor de uma bolsa de graças que quer distribuir as mesmas graças que eu mesmo recebi. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.